Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia, essa é uma igreja apaixonada. Essa é a igreja escolhida pelo Senhor para brilhar nesse tempo, para fazer a diferença, amém? Irmãos, é um prazer para mim estar aqui, é um prazer estar cumprindo o chamado de Deus na minha vida. E esse chamado de trazer a palavra, eu sempre me empolgo, né? Desde me perguntou onde eu subi ali, o Evangelho de Jesus te empolga? Eu falei, como me empolga, né? É empolgante viver o Evangelho, é muito bom viver o Evangelho. E nessa noite, irmãos, queremos trazer uma palavra, de acordo com o que está aí no seu boletim, se você pegou o seu boletim. Alguém não pegou o boletim hoje? Levanta a mão, que um dos irmãos podem estar. Irmãos, temos um irmão aqui sem boletim, nos ajudem aqui. Vamos falar hoje sobre a manifestação de Cristo em nossas vidas. A manifestação da presença dEle. Nós sabemos que uma vez em Cristo, somos marcados, somos revestidos, nós recebemos de Deus uma nova identidade em Cristo. E essa identidade, irmãos, ela faz toda a diferença quando você entende o que você era e o que você é chamado a ser. Então, como funciona isso? A manifestação, irmãos, ela é o aparente, ela é o que é visível, ela é o que as pessoas conseguem enxergar. Eu costumo dizer para as pessoas que andam comigo, que eu não viver na igreja, irmãos, e não ver, não olhar para trás, e não observar que nada mudou, alguma coisa está errada. Quando você vem para Jesus, a sua vida muda, e eu quero te dizer que ela não somente muda, mas ela muda para melhor. Eu não sei se sou só eu, irmãos, mas quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho como eu era, quando eu olho como eu me relacionava com Deus, quando eu olho como eu estou me relacionando com Deus hoje, quando eu olho as coisas que eu não tinha, e quando eu olho as coisas que eu tenho hoje, irmãos, eu só posso glorificar a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele me deu um novo sentido de viver, Ele me deu um novo sentido de acordar, Ele me deu uma nova forma de me relacionar com as pessoas, Ele me deu um novo caráter. Esse é Cristo. A fé em Cristo, o encontro genuíno com Cristo provoca essa transformação, provoca esse fruto. O fruto, irmãos, ele é aquilo que se manifesta da sua natureza. A sua natureza a partir de Cristo não é mais aquela natureza do homem caído. A sua natureza a partir de Cristo é a natureza da imagem e da semelhança de Deus. E essa natureza é o que esse mundo precisa. Agora, para se entender isso, é preciso, irmãos, ouvir e crer naquilo que o Senhor nos diz. Ouvir e crer aquilo que o Senhor nos deixou através da tua palavra. O texto base da nossa pregação está lá em Gálatas 3, verso 5 e verso 6. Então nós vamos ler, você está com o seu boletim, você pode ler junto comigo. Diz: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando com a igreja de Gálatas. Essa igreja estava vivendo um momento de grande confusão. Essa igreja estava vivendo um momento, fomos agora numa capacitação de pastores, eu gostei do termo usado pelo pastor Luiz, ele fala que estava vivendo um tempo de um evangelho misturado. Irmãos, e para mim, o que acontecia no passado, eu estou dando aqui no seminário, o pastor Marinho citou semana passada, estou dando a aula de religiões comparadas, e percebe-se que o mundo, ele permanece, ele persiste nesse ciclo vicioso, de viver um evangelho misturado. A partir de Cristo o evangelho é puro, a partir de Cristo o evangelho é refinado, a partir de Cristo o evangelho é refinado, ele é algo realmente poderoso para transformar o indivíduo. Mas essa igreja,
essa igreja ainda insistia em viver baseado nas obras, insistia em viver baseado naquilo que eles podiam fazer, insistia em viver em algo que eles poderiam dar para Deus e não em algo que Deus queria fazer por eles. E aí Paulo então se levanta para trazer um ensino adequado sobre a manifestação da presença de Cristo em nós, que segundo a palavra diz que é a esperança da glória. E é essa esperança que nós como igreja precisamos buscar. Então, precisamos manifestar essa presença de Cristo, pois é essa presença que promove cura, libertação, salvação, prosperidade, crescimento, maturidade e o derramar dos dons do Espírito. É essa presença, essa confiança. Vivemos aqui 2 semanas, cultos todos os dias, 2 semanas de palavras voltadas para o que, irmãos? Fé, e não nos conformamos com cultos aonde não houvesse manifestação de fé. Por isso, antes de vir aqui pregar, eu tive um tempo com Deus lá em casa. Falei: Deus, enquanto eu estiver pregando, que a tua palavra cure as pessoas que estão lá ouvindo, que a tua palavra mude um pensamento pessimista, que a tua palavra tire todo espírito de medo, de derrotismo da vida dos irmãos, porque a palavra, o evangelho de Cristo é poder, e deve ser manifesto. Por isso, líder, vai assim para a sua célula, vai nessa confiança para a sua célula, não nessa confiança em você, mas naquilo que Cristo já conquistou por você, nas portas que Ele já abriu por você, naquilo que Ele já fez por você. Nosso pastor é um mestre, e quando ele fala, minha mente abre. Realmente, eu tenho que olhar a Bíblia de trás para frente, eu tenho que começar lá do final, para me entender o princípio do que Deus fez. Então, irmãos, se você olhar para o que Deus fez com o homem, o tempo inteiro Deus apontou o homem para um relacionamento pleno, genuíno e constante. E isso se completou quando Cristo morreu por mim, morreu por você. E aí sim, revestidos de Cristo, podemos estar constantemente na presença do Pai. Que agora somos filhos amados por Deus. E para você entender isso, você precisa entender que esta graça, ela vem pela fé. Ela vem pela fé na obra de Cristo, na obra que Cristo fez no Calvário, e não pelo seu desempenho ou pelo seu comportamento. Mas eu entendo a cabeça dos irmãos. Eu entendo que quando você era pequenininho, papai falou para você que se você fosse um filhozinho bonzinho e passasse de ano, você ganhava uma bicicleta. Você aprendeu desde cedinho que se você jogasse o lixo para fora, tinha ali uma recompensazinha do papai e da mamãe. Você aprendeu que se você fosse bonzinho na salinha de aula, você ganharia uma estrelinha. Nós somos condicionados, esse pensamento nos pega desde criança. É o pensamento que nós temos, né? Agora, o que me leva a ser bom? O que me leva a ser bom, irmãos, é andar com pessoas que são boas. O que me leva a ser bom é andar e ter intimidade com aquele que é bom. Então o que Cristo faz? Ele fala: é impossível vocês serem bons por vocês mesmos. É impossível, vocês não vão conseguir. Então eu vou morrer por vocês, eu vou dar a minha vida para vocês, e através do meu sangue eu ligarei vocês de novo ao Pai, e ao andar comigo vocês serão transformados dia após dia. Essa é a proposta de Cristo, para mim e para você. Então não adianta o que você faça, se você quer fazer alguma coisa, né? Viva debaixo da graça, do favor, inundado, encharcado, banhado no amor do Senhor Jesus. É isso que você deve fazer. E ao viver assim, você vai experimentar dias de grande poder na sua vida, dias de grande glória na sua vida, porque essa intimidade com Cristo é que vai te gerar um caráter santo e irrepreensível diante dos homens. Não é você se policiando o tempo inteiro, não é você buscando, não errar o tempo inteiro, não é você preocupado, se tem uma blitz, se está com o documento pago. Não, você vai andar com o documento pago porque você sabe que isso é o que se espera de um cidadão. Você vai fazer, eu estava conversando aqui no começo com um casal de irmãos aqui.
você casa, não casa? Você vai lá no cartório, não vai lá no cartório? Pela lei você assina um papel, não assina um papel? Agora, eu pergunto para os maridos, você é obrigado a beijar a sua mulher? Para você mostrar que você ama ela, você é obrigado a beijar? Não, você beija porque você ama. Você entendeu? Cristo é isso. Você é santo porque Ele é santo. E esse relacionamento produz santidade. Então você vai cumprir a lei porque você está com Ele. Porque você ama. Não porque você é obrigado a estar com Ele. Não porque você assinou um contrato para estar com Ele. Não é isso. A lei aponta para isso. Através do contrato você tem que cumprir aquilo ali. Ela revela as nossas falhas. Mas a graça revela o amor de Deus. E é esse amor que nos torna cada vez mais parecidos com Ele. É esse amor. E aí, irmão, eu vou querer beijar Cristo todo dia. E aí eu vou querer estar com Ele todo dia, porque eu amo. Não é obrigação. Não é obrigação vir para o culto. Não é obrigação orar. Não é obrigação ler a palavra. É amor. É uma relação de amor. Eu gosto de estar com Ele. Eu gosto de ouvir a voz dEle. Eu gosto de sentir o toque dEle. Eu gosto de, no meio, né, da tempestade, saber que Ele está comigo. Ele é o Senhor. Só que Ele também se revela como o nosso amado. Como o nosso amado. Ele é o teu amado. Ele te ama. Como nós avançamos? O centro da intimidade, o centro desse relacionamento crescente, para você avançar, é o quê? Ouvir e crer em Jesus. Ouvir e crer. Primeiro, ouça e creia em Cristo. E diz, Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação. E aqui, irmãos, está essa questão do evangelho misturado. Não é qualquer pregação. Qual é a pregação que Paulo está falando? A pregação pela palavra de Cristo. A pregação pela palavra de Cristo. Vou voltar, estou dando aula de religiões comparadas. E o que boa parte das religiões e seitas fazem? Eles pregam um evangelho acima do evangelho de Deus. Eles pregam um evangelho adulterado. Eles vêm desconstruindo algo para construir aquilo que eles creem. Para construir aquilo que eles creem. Estava lendo uma matéria esse dia, porque você vai pesquisar, você vai ler artigo, falando sobre Adão e Eva. E no meio do artigo, né, falando que Adão e Eva, até os tempos de hoje, são 3.000 anos, pastor. Eu falei, mas da onde que saiu isso? Da onde que saiu isso? Nem de Cristo a Adão não dá 3.000 anos, só de Cristo a Abraão dá 2.000. Então qualquer pessoa que lê a Bíblia com olhar, né, curioso, eu não vou dizer nem que você precisa ser um expert, com olhar curioso, você vai ver, irmãos, que são muitos mil anos atrás. Só Adão viveu mais de 700 anos, só Noé viveu mais uns par de anos, só Matusalém mais de 800. Faz as contas aí, irmão. Há muito mais, são tudo, né, descendentes de Adão. É só você fazer as contas, né? Mas as pessoas leem essas coisas e acreditam. Leem essas coisas e creem, porque eles fazem esses parâmetros para satisfazer a racionalidade humana, mas não satisfaz o espírito. Somente o evangelho de Cristo saciará o teu espírito. Somente o evangelho de Cristo vai saciar o seu íntimo, o teu ser. Né? Então essa fé, ela vem por ouvir esta palavra de Cristo. A palavra de Deus diz que a fé não vem pelo meu bom comportamento, pelo meu bom desempenho e pelas minhas obras, mas sim pela palavra de Cristo. Sabe o que o diabo vai tentar fazer primeiramente, como eu acabei de citar aqui? Em uma, né, das muitas seitas que existe, em uma das muitas religiões que existe, o diabo então, ele vai tentar te fazer, né, realmente distrair e olhar para outros lados. Ele vai te fazer enxergar que o bom é fazer caridade, que é a caridade que vai te evoluir, que é a caridade que vai te levar para um propósito maior, que é a caridade que vai te fazer no seu melhor. Não é Cristo, é a caridade, é as boas obras, não é Cristo. Ele vai tirar o teu foco. Ele vai dizer que você precisa trabalhar, dar coisa para os seus filhos para você ser um pai melhor, dar coisa para os seus filhos para você ser uma mãe melhor. Ele vai tentar fazer você perder o foco, ele vai tentar te distrair, ele vai tentar colocar outras coisas como importante na sua vida. Irmãos, está mais do que provado,
O quão importante é a presença dos pais e das mães na educação dos seus filhos, é mais do que provado. Então eu quero te dizer, não há o que você dê ao seu filho que seja mais importante do que a sua presença. Não há o que você faça para Deus que seja mais importante do que estar e gastar e investir tempo na presença dEle. Isso vai fazer toda a diferença. Tempo. O teu tempo é importante, invista no que tem valor. O pastor leu aqui na hora da oferta, acumular tesouros aonde? Nos céus. Segundo o livro de Mateus, capítulo 6, fala aonde ladrão não roubam, aonde ferrugem não destrói, não corrói, é lá que devemos guardar. Lá é o lugar de você guardar o seu coração, lá é o lugar de você colocar a sua mente, lá é o lugar de você colocar a sua família em oração, lá é o lugar de você exercitar a sua fé, é colocar nele, nesse bom depósito, e aí sim você vai viver bem, porque o diabo quer te distrair. Cito aí o texto como exemplo de Lucas 10, 38 e 42, a história de Marta e Maria. Se você perceber bem, Cristo não repreende Marta. Marta queria que Cristo repreendesse Maria. Senhor, não te importas que eu estou aqui a fazer as coisas e ela fica aí sentada? Cristo fala, Marta, Marta, ela apenas escolheu a melhor parte. A melhor parte. Aí eu pergunto para os irmãos, que parte ela escolheu? Estar com Jesus. Estar com Jesus. Estar com o Senhor. Daniel nos dá prova que estar com Deus nos torna mais inteligentes. Já percebeu isso? O povo fica doido lá, quer uma resposta, ele vai ter com Deus. Aí Deus revela o sonho para ele. Aí depois fala na própria palavra que Daniel e os seus amigos eram mais inteligentes do que todos. Irmãos, eu falo, um crente genuíno é inteligente. Você não vê crente genuíno sendo enganado. Você não vê crente genuíno sendo zumbi, né? Tem uns camaradas que é zumbi, tudo que tá dando dinheiro, ele vai lá igual zumbi, tá dando dinheiro, aí vai lá correndo. Lá tá dando dinheiro, agora vai lá, fica igual um zumbi, correndo atrás das coisas. Crente ele é inteligente, irmão. Crente ele observa, ele olha, ele vai a Deus, Deus fala com ele. Aí às vezes ele faz uma coisa que ninguém está fazendo. Pode ver, faz uma coisa que ninguém está fazendo e é um sucesso. Fazer um merchan aqui, né? Nosso irmão Jota aqui. Trabalhava lá com o salgadinho dele, uma benção salgado do irmão Jota, gostoso. Foi trabalhar com o pai, né, Jota? Como é que foi lá? Foi mais fácil lá ou fazer seu salgado? Que te dava prazer? Não foi mais complicado? Você vê, irmão, salgado. Quantas pessoas você conhece que faz salgado? Tem um monte. Agora pergunta para o irmão Jota se falta serviço para ele. Sabe por quê? Porque ele decidiu confiar em Deus. Decidiu confiar na presença de Deus. Ele recebe a arca do Senhor na casa dele toda semana. Toda semana ele abre a casa dele para uma célula. Toda semana ele serve os irmãos dele. Ele serve. E quando ele não serve, a esposa serve. Saiu agora, a esposa dele serviu. A presença de Deus está naquela casa. A presença de Deus está sobre a vida do nosso irmão. Impossível, irmão, você não prosperar quando a presença de Deus está sobre a sua vida. Impossível você tomar a decisão errada quando a presença do Senhor te direciona. Impossível. Ouvir a Deus, ouvir a Cristo. Maria escolheu a melhor parte. Aí quando o diabo ele não consegue te distrair, para você ficar igual louco buscando as coisas desse mundo, sabe o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar distorcer a palavra da graça. Ele vai tentar distorcer, ele vai tentar colocar você para viver um evangelho fora do favor de Deus. Um evangelho baseado na justiça própria. Aí como é que você vai andar? Cansado. Porque você ficar o tempo inteiro tentando acertar, você ficar o tempo inteiro, né, provar as coisas, cansa. Você imagina? Você viver com Deus, olhando o tempo inteiro para o céu e pensando, que hora que Ele vai me disciplinar? Que hora que Ele vai me corrigir? Que hora que aquele raio que mamãe prometeu cair na minha cabeça vai cair? Era só a minha que falava isso? Respeita a mãe, porque senão Deus castiga. É só a minha mãe que falava isso? Ou tem mais irmãos que a mãe falava isso aí também? Olha lá, tem um monte de mãozinha levantando aí, né? Desse jeito, irmão. A gente fica olhando para Deus, que hora que vai vir a bronca? Que hora que vai vir ali a disciplina? Eu estou meio resfriado, irmãos, por isso que eu estou meio que tossindo aqui. Ficamos esperando a disciplina. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,6, ele diz que a lei escrita mata,
mas o Espírito de Deus dá vida. Por que a lei mata, irmãos? Quer ver um trem frustrante? É você tentar o tempo inteiro fazer algo e sempre reprovar naquilo. É você tentar, eu estava vendo um exemplo, eu gostei muito do exemplo, é como você vai para Deus todo dia e fala: Senhor, eu prometo ao Senhor que eu não vou mais cometer esse ato pecaminoso, Senhor, eu não vou. E eu prometo ao Senhor que eu vou ficar agora uma semana sem pecar. Aí ele fica, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí chega no sábado, daquele trimelique nele, ele pum, peca. Ah, não consegui. Aí ele vem para a igreja de novo no domingo: Senhor, essa semana eu prometo para o Senhor que eu não vou pecar. Aí ele chega, vai a semana inteira, chega no sábado. Aí vai chegar perto da meia-noite, falta 10 minutos para meia-noite, ele pum, peca de novo. Você imagina você viver assim, irmãos? Sempre tentando algo, sempre tentando alcançar algo, e você nunca conseguindo. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil? É você ficar tentando o tempo inteiro você não pecar, ou você virar para o Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, eu não consigo, toma conta da minha mente, e quando esse desejo enfreado tomar conta do meu ser, haja, Senhor, haja com a tua presença, haja, Senhor Deus, me amparando nesse momento, Pai, me segurando, me dominando de mim mesmo. Esteja comigo lá, Senhor, quero sentir a tua presença naquele momento. O que é mais fácil, irmãos? Não é mais fácil chamar a ajuda dele? Não é mais fácil chamar o favor dele? Não é mais fácil chamar o Salvador para te salvar? Por quê? Porque ele tem autoridade sobre essas coisas. E eu falo para os irmãos porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu venho de uma família carioca. Irmãos conhecem carioca? Espontâneo, bocudo, desenfreado, né? Boa parte sanguíneo. E eu falo para os irmãos, eu tenho pedido para Cristo há muito tempo. Quem anda comigo sabe, eu já manifestei muito mais reações impulsivas, eu tenho manifestado muito menos. Por quê? Porque antes eu falava bem assim: eu não vou fazer, eu pegava e fazia. Agora eu falo: Senhor, toma conta de mim, meu caráter é o teu caráter, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor é manso, eu quero essa natureza em mim, gera isso em mim. Irmãos, Deus está me transformando. Eu não estou fazendo força para o que eu fiz, estou dando com ele. Todo dia eu lembro, eu oro, todo dia eu peço, todo dia eu vou falar que eu busco algo que me transforma nessa área. O resultado é o quê? Transformação, frutificação. Fruto é crer, Cristo já pagou o preço por você, já foi pago, já pagou. Qual que é o esforço que eu tenho que fazer? Pastor Marinho está se esforçando, tadinho, suando a camisa, aqui tem 2 domingos, suado. Ele vai pregar lá embaixo, eu olho, está suadão. Tá bom hoje aqui, pastor, hoje tá melhor hoje, viu? Semana que vem vai estar melhor. Pastor Marinho tem ensinado, irmãos, qual que é o esforço que eu tenho que ter? Vamos ver se irmãos gravaram. Não vou botar os irmãos na parede não. Crer, irmãos, crer é o meu esforço. Crer é o único esforço que eu tenho. Crer, acreditar, confiar, exercitar a fé, que a provisão da fé Deus já te deu, Cristo já te deu. Então é exercitar esta fé. O Senhor falou no meu coração, a fé, ela é o combustível. E olha que legal, a fé é o combustível daquilo que eu não posso conquistar com os meus recursos. Ela é o combustível que vai conquistar com os recursos de Deus. A fé move o impossível em seu favor. A fé faz essas coisas. Então, exercitar esta fé é o caminho. Exercitar esta fé aonde, pastor Rodrigo? Esta fé na palavra de Cristo. Tem um jargão: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Tomei posse disso daí, irmãos. Quando eu leio algo, eu li um salmo essa semana, Salmo 46, fala: ainda que exército me cerquem, eu ainda confiarei no Senhor. Irmão, eu peguei aquela palavra, falei: rapaz, essa palavra aqui tem algo aqui poderoso. Ainda que tudo esteja dando errado aos meus olhos, Deus está comigo e eu vou confiar nele, e coisas vão acontecer e me surpreender para a honra e glória dele. Sou eu e Deus, irmão. É uma doideira, eu e Deus. Uma doideira.
gente está tentando reservar um lugar aqui para a nossa conferência. Todas as portas se fecharam. Apareceu uma porta. Nem é a das melhores, né, pastor Marinho? Vai dar uma dor de cabecinha para a gente, mas foi a que abriu. Aí toda a gente ligou. Essa eu falei para o Luiz, não vamos ligar não, nós vamos lá. Peguei o carro e fui lá. Aí cheguei, a menina, ó, tem uma interrogaçãozinha aí. Falei, essa interrogaçãozinha é só para você responder se é ou não nossa. Essa interrogação não é nada, eu vou te dizer, já é nossa as datas. Aí no outro dia, ó, consegui tal data. Falei, não, a outra também é minha, pode ter certeza que a outra também é minha. Deus já falou comigo que é minha. Aí ela pegou e no outro dia confirmou outra data. Então assim, tá tudo encaminhado, tá tudo indo muito bem. Agora onde eu quero chegar? Quando você caminha por fé, crendo, confessando, exercitando a sua fé, quando aquilo acontece, você sabe que é obra da fé, você sabe que o seu pai já está lá na frente fazendo para você. Quando Deus levanta Moisés, e ele fala, Moisés, estenda a tua mão. E Moisés estende a mão, o que ele dá para ele? Dá para ele o cajado, e fala, com esse cajado tu farás sinais e maravilhas. Ou seja, aquele cajado, irmão, é a ferramenta que Deus deu na mão de Moisés para ele exercitar o sobrenatural. Eu quero te dizer, Cristo ao morrer, ao ressuscitar, foi aos céus, derramou do Espírito Santo dele sobre a sua vida. Você não precisa mais de cajado, você precisa exercitar a ousadia do Espírito que já está dentro de você. Já está dentro de você, é só exercitar. Irmãos, e é bom. Rodrigo, mas eu não consigo, algo me toma, eu fico com medo. Anda com pessoas de fé. Não consegue? Anda com pessoas de fé. Para de faltar células. Se na célula tem gente de fé, anda junto com os irmãos da célula. Vai nos retiros lá, anda com os irmãos do retiro. Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque, irmãos, eu era um cara de pouca fé. Pouquíssima fé. Deus colocou meu mentor, meu discipulador, pastor Marinho. Irmãos, não é porque ele está aqui não. Se ele não estivesse aqui eu ia falar, porque é o exemplo que eu mais conheço de fé na minha vida, é ele. Quando ele lançou para construir esse prédio aqui, irmão, eu fui um dos irmãos que fiquei com calafrio na espinha. Falei, será, Deus? Estamos pagando a parcela ainda, será que vai? Aí tentava ainda justificar, né, pastor? Olhar para o número dos irmãos, falava, mas pastor, tem só isso aqui de irmão. Pastor, não, Deus vai nos dar, Deus vai fazer. Eu falava, ele está doido, ele está doido. Acho que por isso que aumentou os cabelos brancos, Patrícia. Você falou da mecha, acho que é por isso que aumentou. Acho que essa fé aumenta os cabelos brancos, né? Está até aparecendo uns aqui na minha cabeça aqui já. Então, o que aconteceu, irmão? Ele foi, eu falei, eu vou junto. Ele foi, eu falei, eu vou junto. Aí eu fui junto, na fé dele. Minha esposa perguntou esse dia, eu posso andar na sua fé? Eu falei, filha, anda na minha fé. Já que você não tem a sua, anda na minha. Porque a minha eu sei para onde eu estou indo. Então você anda na minha fé. Eu fui na fé do pastor, irmão. Fui, ofertei, né? Aconteciam as coisas, né, pastor? Falava, mas pastor, ele falou, é assim, Rodrigo, pai. Eu falei, tá bom. Decidi ser submisso em tudo. Está aqui o prédio, irmão. Está aqui o prédio. Está construído. Está aqui. Por que eu fui no prédio? Porque aí veio a chácara. A minha posição em relação à chácara foi totalmente diferente em relação ao prédio. Por quê? Porque esse passo de fé, eu ao andar com uma pessoa de fé, vivenciei. E quando você vivencia, você evolui, você cresce na fé. A fé, ela deve ser experimentada, irmão. Tenta experimentar essa fé, tenta possuir essa fé. Está tendo uma disputa lá para você realmente receber uma promoção no seu trabalho. Exercita a fé, fala, essa vaga é minha. Vai lá no seu patrão e fala, a vaga é minha. Mas você não está mais, é minha, estou te dizendo, é minha. Eu estou orando por essa vaga, ela é minha. É o concurso que o pastor citou aqui. Exercita a fé, como ele falou, em Deus, não na sua sabedoria. Essa vaga é minha. Faz melhor, senhorial, eu entrar lá. É para a educação, né? A educação está sendo atacada por um monte de ideologia. Eu vou entrar lá e eu vou me levantar como sal da terra. Eu vou me levantar como luz do mundo. E eu vou fazer a diferença onde o Senhor me colocar. Deus vai te comissionar. Deus vai te colocar lá. A fé é para ser exercitada. E você não precisa ficar dependendo disso não, tá, irmãos? De ficar vendo para crer. Tem muitos movimentos aí que é assim.
Eles mostram o material para você exercitar o espiritual. Nós estamos ensinando aqui, irmãos, a você exercitar o espiritual para ter o material. A tua fé, a tua boca, as tuas palavras proféticas materializarão as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Tua boca é uma fonte de milagres. Aprendemos aqui, tua boca. Então fala. Teu filho precisa dessas palavras proféticas sobre a vida dele. Os teus liderados precisam dessa fala profética sobre a vida deles. Expresse o quanto eles são abençoados, expresse o quanto eles são amados, expresse o quanto eles são importantes. Não dê lugar a outro tipo de fala na vida das pessoas que estão abaixo de você. Exercita a tua fé, exercita o poder que há naquilo que Deus já te deu, a boca profética. Subindo no monte, um dos nossos primeiros retiros da minha supervisão, subimos o monte para pedir uma palavra para Deus, e Deus usou um irmão lá, irmão Gustavo, está até aqui, e Deus nos deu a palavra que está em Marcos 11:24, eu garanto para os irmãos, esta palavra até hoje define os nossos retiros, até hoje, a gente está orando por retiro, vem essa palavra e nós mais uma vez nos alimentamos dela. Marcos 11:24 fala assim: tudo aquilo que vocês pedirem, crendo, pedirem em meu nome, crendo, receberá. Olha só, tudo o que eu pedir, crendo, eu receberei. Então eu preciso, irmãos, crer naquilo que o Senhor já preparou para mim. Se eu estou caminhando em direção, é propósito de Deus que as famílias sejam lugar de paz, lugar de amor, lugar de unidade. É propósito de Deus isso, sim ou não, irmãos? É claro que é. Então eu me posiciono como quem crê que isso vai acontecer na minha casa. Eu vou ser o canal da unidade, eu vou ser o pacificador da minha família, eu vou ser o amoroso da minha casa, eu vou ser a pessoa que vai se posicionar, não ao contrário. Não ao contrário, aconteceu o problema, você se revolta, você já dá o curto-circuito ali e já quer destruir tudo. Não, posiciona com fé, posiciona na posição espiritual, crendo, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, receberá. É o que diz a palavra. A fé espera de nós uma atitude, uma atitude. A fé espera uma atitude. Aprendemos sobre Abraão, que ele saiu da sua terra, né? Deus levou ele onde quis e deu a ele o que foi prometido. Mas eu gosto muito de usar uns testemunhos simples, né? Pedro, um homem iracundo, um homem irado, um homem cheio de coisa dentro dele, está no meio do barco, vê lá de longe um homem lá, ele pensa que é um fantasma, é Jesus, ele fala: Senhor, se és tu, permita que eu saia do barco. Olha só, ele nem sabia, nem tinha certeza se era Deus, mas a fé dele qual que era? Se for Jesus, eu vou andando até ele. E eu pergunto para os irmãos, ele andou ou não andou? Ele andou sobre as águas, ele colocou a fé em ação, ele deu seus passos de fé, e diz que ao ele olhar as circunstâncias, então ele começou a naufragar na fé. Mas eu quero dizer, irmãos, ele andou, ele experimentou, ele viveu, ele pôs em prática, e certamente naquele dia, Pedro cresceu alguns degraus na sua fé, em relação a Cristo. Pedro teve atitude. Eu quero preparar uma palavra, ainda está muito mais direcionada para jovem, eu quero preparar nesta ótica, uma igreja de atitude. Precisamos ser pessoas assim de mais atitude. Às vezes as oportunidades passam ao nosso redor e nós ficamos com medo, titubeamos na atitude de não tomar posse daquilo ali. Às vezes tem alguém numa enfermidade e eu não me posiciono nessa fé para orar e crer que aquela pessoa vai ser curada. Às vezes tem algum necessitado na minha porta e eu fico naquela dúvida: será que Deus vai me usar? Eu quero te dizer, não é será, Deus quer te usar, e por isso Ele enviou a oportunidade na sua porta. É por isso, Ele enviou já, Ele quer te usar. Ele anseia usar a todos. E ao você aprender a aproveitar essa oportunidade, você vai desfrutar da presença que só a fé em Cristo Jesus pode te dar. Você vai aprender a desfrutar, porque é muito bom ser usado por Deus.
Amém, irmãos? Quantos aqui já foram usados por Deus aí? E se sentiram extremamente satisfeitos, sabendo que foi um canal de bênção? É muito bom ser usado por Deus. É muito proveitoso saber que Deus está falando. Irmãos, quando Deus fala através de mim, que o irmão fala assim, fala, Rodrigo, eu estava pedindo isso para Deus, sabe o que eu me sinto? Perdão da palavra, mas eu me sinto um deusinho. Eu falo, nossa, Deus me usou, rapaz. Deus manifestou na minha vida. É tudo que eu estou buscando. Então você se sente parecido com o pai. Por que eu estou dizendo isso? Você pode olhar o que traz um sorrisão na cara de um pai, é o irmão levantar e falar, não, parece com você, né? Isso traz um sorriso na cara do pai, é automático. Cheguei aqui no sábado, o seu Andrade chegou para mim, pastor. Alana nadou, Rodrigo. Chegou em 3º lugar na categoria dela. Olhei para a carinha dela e falei, o senhor está feliz, né? Ele, estou feliz, né? Claro que está feliz. Por quê? A alegria do pai é ver o sucesso no filho. A alegria do pai é ver essa felicidade da vida do filho, as conquistas da vida do filho. E ainda mais quando alguém vira e fala, pô, parece com o pai. Olha, anda igual o pai. Ou se comporta igual o pai. Aí eu fui estudar outra palavra que Deus me deu. Estou com um monte de palavras, está tudo no óleo. Estava olhando o sacrifício de Davi, na época de Obed-Edom, pastor. Davi sacrificou aquela bolada que a gente fez até os cálculos aquele dia. Davi sacrificando para se ter aquilo que ele queria, né? Que era a presença da arca de volta lá em Jerusalém. Sabe o que eu fui ver? Fui para 2 Crônicas 6. Salomão faz a mesma coisa quando termina a construção do templo, uma oferta ousada. Falei, tem coisa aqui. A fé passa de pai para filho, a ousadia passa de pai para filho. Então eu quero dizer, irmãos, a ousadia que está em Cristo está sobre a sua vida. Toma posse e vive ela. Toma posse e vive ela. A fé que está no Espírito está em você. Toma posse, desfruta, usa. Olha os textos aí. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça de Cristo sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Romanos 3, 20, visto que ninguém será justificado, aceito, diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei só serve para revelar o pecado, não é a lei que vai nos trazer salvação. Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé em Cristo, independente das obras da lei. Não depende. É através de Cristo, não é o tanto que eu conheço, mas é o tanto que eu deixo, né, Cristo ser conhecido através de mim. O tanto de Cristo que se manifesta em mim. Eu falo para os irmãos, é o que eu estou buscando. Estou buscando expressar o coração de Cristo. Estou buscando expressar dessa presença de Cristo na minha vida. Estou buscando viver essa manifestação de Deus em mim. É isso que eu estou buscando. Quando as pessoas olharem para mim e falarem, pô, eu vejo Cristo na sua vida. E eu estou feliz. Esses dias, não sei quem foi comigo no banco aqui. Eu fui num banco aqui, que eu trabalhei. E no meio do atendimento, eu passando e as pessoas me pedindo oração. Rodrigo, ora por mim, ora por mim. Por quê, irmãos? Porque isso é sinal. Isso é sinal que de alguma forma estão vendo Cristo em mim. Então, seja simpático às pessoas. Seja acessível às pessoas, para que elas se acheguem a você, e você seja um canal de bênção que jorra sobre a vida delas, e assim você vai desfrutar disso que está sobre você, desta fé de Cristo está sobre você. A graça de Deus não se manifesta em mim pela minha obediência à lei, mas sim pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Está entendendo? Foi ao ele se fazer maldição, que a maldição da lei, a condenação que estava sobre mim, o pecado que estava me condenando, me destinando à morte, foi quebrado, foi destruído, foi o ato de entrega dele. Eu já disse aqui para os irmãos, é como se a mão esquerda de Deus era a lei, a mão esquerda de Deus era a justiça, porque a palavra fala, Deus é amor, mas também é justiça. É como se a mão da justiça estivesse estendida, falando bem assim, vou agora destruir o Hamilton. Mas aí, a outra mão de Deus, presta atenção, a outra mão de Deus, a mão direita era amor. A mão direita falou assim, não, mas eu criei Hamilton com um propósito.
Eu criei a Milton com algo maior. Eu preciso fazer justiça, mas eu também amo. Então quando Deus olhou isso, Deus falou bem assim, já que eu tenho que fazer a justiça, mas eu amo. A mão da justiça, a mão do amor se colocou entre a mão da justiça. A justiça foi toda derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. A justiça foi feita na cruz do Calvário para que você pudesse não viver uma vida de glória nesse tempo, mas uma vida na glória eterna, irmãos. Eternamente, nesse tempo e no vindouro. Por isso ele morreu por mim e por você. Eu duvido, irmãos. Eu duvido você desejar pecar ou você decidir que essas coisas façam parte de você. Irmão, eu não consigo pecar, irmão. Eu não consigo. Eu saí do banco, não saí corrido não. Mas saí do banco porque eu não aguentava, na minha mesa. Vem aqueles empresários precisando de dinheiro, falavam, consegue para mim um BNDES, eu te dou 10%. Aí você pergunta, quanto que é 10%? Irmão, é 400 mil, faz as contas. Boa parte do BNDES é 400 mil, é 500 mil. Eu liberei um BNDES de R$1.400.000, calcula 10% disso. Agora quem é empresário aqui sabe, é a prática do mercado. É a prática do mercado. Eu nunca me sucumbi a isso. Eu nunca me coloquei debaixo disso. Eu posso bater no peito, entrar e sair das empresas que eu trabalhei e falar, nunca peguei um centavo das empresas que eu trabalhei. Mas por quê? Porque eu sou bom? Não, irmão, porque eu nasci de novo. Se eu não tivesse nascido de novo, eu estaria aí, como a maioria dos brasileiros que fica apontando os políticos como corruptos, mas se sucumbem à corrupção também. Mas eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Você é o reflexo da glória de Deus nesse tempo. Você é o resultado de todo o amor de Deus manifesto na cruz. Você é esse resultado. Você é isso. Você nasceu de novo. Não aceite a sua velha natureza. Sua velha natureza não te pertence mais. Foi pago um preço pela sua velha natureza. Foi pago um preço de sangue para que você tivesse uma nova natureza através de Cristo Jesus. E quando você entender isso, você vai perceber que essas coisas nos dão algo maior. Partindo para o final já, eis alguns exemplos que comprovam que o desfrute, a manifestação da presença de Cristo, vem pela fé na graça de Cristo. Quando você exerce fé em Cristo, o perdão e a cura se revelam em sua vida, como aconteceu com o paralítico que Jesus perdoou e curou. Eu já preguei sobre esse paralítico aqui, que os amigos pegam ele na casa dele e levam ele, abrem o telhado e colocam ele lá no meio de Jesus. E aqui é engraçado, porque ao Jesus curar ele, Jesus fala, os seus pecados foram perdoados. Ao Jesus falar isso, o escriba se levanta e fala, como é que ele pode falar isso, que os pecados foram perdoados? Escriba, irmãos, os escribas eram os doutores da lei, eram os que dominavam a lei na época. Então eles eram os entendidos da lei. Então quando Jesus falou, ele falou, não pode falar isso. Ele não tem essa autoridade para perdoar pecados. Mas Jesus vira para ele e fala assim, o que é mais fácil? Eu perdoar-lhes os pecados, ou eu ordenar, pegue tua maca, levanta e anda? O que é mais fácil, irmãos? O que é mais fácil? Perdoar os pecados, né? Mas ele fala, para que vocês vejam que eu tenho autoridade, não só para perdoar pecados, mas para curar os enfermos. Pega a tua maca, levanta e anda. O homem levantou e andou. Esse é Jesus. Aí sabe o que Deus me falou? Já na reunião pastoral surgiu essa discussão. Deus falou bem assim para mim, falou, é isso aí. Quando Deus te perdoa os pecados, Ele te leva lá para Isaías 53 e fala que aonde, como é que é? Ele se fez maldição por nós, pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então o perdão dos nossos pecados está onde? Está lá em Cristo, né? A cura está onde? Está lá em Cristo. Ele já conquistou, Ele já liberou, Ele já nos deu. Então quer dizer que eu não posso ficar doente? Você pode ficar doente, agora, é uma grande tendência a ficar doente. Agora você tem duas opções: passar pela doença aceitando a doença, ou passar pela doença crendo, operando a fé e tendo a chance de ser curado pela fé. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Passar pela doença crendo em Jesus ou passar na doença aceitando que você já perdeu?
Com certeza, irmãos, é passar crendo. Com certeza é passar exercitando a fé. Só quem está lá na beira da morte sabe o que é isso. Não resta nada a ele, só resta a ele o quê? Confiar em Deus. Quando a medicina diz não, só resta o quê? Confiar em Deus, porque Ele nos cura, né? Quando exerço a fé em Cristo, a salvação alcança a minha vida e família, como aconteceu com Zaqueu, Lucas 19, 11. Zaqueu está lá, cobrador de impostos, nem cobrador de impostos ele era o cabeça dos cobradores, ele era o chefe dos cobradores. Estava até pensando, David, talvez acho que ele era até patrão de Mateus, não sei, deveria ter ali alguma coisa, o evangelho chegou nele lá. Mas Zaqueu, o que acontece? Zaqueu, ao saber que Jesus estava passando, tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou lá até esse homem, aonde as pessoas estão falando, que ele perdoa pecados, que ele muda vidas, eu vou lá. E não só foi, irmãos, mas como era muito baixinho, os irmãos conhecem essa história, subiu numa figueira brava para ver Jesus, e ao subir na figueira, Cristo olha e fala: homem, desça daí, hoje me convém pousar na tua casa. E aí nós vemos os espíritos, irmão, o evangelho misturado, os religiosos falam: olha, esse homem vai entrar na casa daquele pecador. A religiosidade faz isso. A religiosidade é exclusivista, a religiosidade é separatista, a fé é inclusiva, a graça é inclusiva, a graça promove unidade, a graça quer que as pessoas todas vivam no bem-estar de Deus sobre a vida delas. Isso é a graça. Zaqueu naquela noite se arrependeu, falou: Senhor, se eu ranquei algo demais de alguém, eu vou vender tudo o que eu tenho aqui, eu vou restituir 4 vezes, eu vou restituir aquilo que eu fiz de errado. Arrependimento. Aquele homem se arrependeu genuinamente diante do Senhor. Ali ele realmente foi transformado pela fé, ele conseguiu a salvação. Aí vem aqui a libertação, né? O menino que se lanchava ao chão e se queimava, o pai fala: Senhor, meu filho é lunático, meu filho é lunático, meu filho tem ataque, Senhor, cura ele. Aí Cristo fala assim, né? Você pode curar ele. Cristo fala: eu quero, né? Cristo vai lá e cura ele. Aí o pai ainda fala assim: Senhor, não só cura ele, mas dai-me mais fé, dai-me esta fé, né? Olha só, um encontro com Jesus, desfrutou da libertação na família dele. Aí vem aqui as bodas de Caná, o Senhor entra nas bodas de Caná, falta vinho, o Senhor promove ali. Irmãos, a fé vai produzir essas coisas na sua vida, a fé vai trazer a materialização dessas coisas na sua vida. O que você está precisando viver? Qual que é a sua expectativa em Deus? Eu quero te dizer, as nossas expectativas em Cristo Jesus sempre tem que ser as melhores, sempre tem que ser as maiores. Cristo pensa o melhor de você. Cristo sempre pensa que você pode ir muito mais longe do que você acha que você vai, e é para lá que Ele vai te levar. Confia nessa voz que tem falado para você ir adiante. Confia nessa voz. Você não está nessa igreja por acaso, você está nessa igreja para cumprir um propósito. Atrás de você tem uma multidão para ser tocada por Jesus. Não aceita uma fé apática, não aceite uma fé existencial. O que é a fé existencial? Eu estou só existindo. Isso é uma fé existencial. A nossa fé é a fé que foi pregada domingo passado, é uma fé transformacional, é uma fé geracional, é uma fé com propósito, é uma fé que vai desembocar em algo, porque se não fosse assim, Cristo não falaria: se você crê em mim, você será como uma fonte de águas vivas, do seu interior fluirão rios de vida, rios de vida. É isso que é para fluir de nós. Essa é a minha igreja. Tem que repetir isso. Essa é a sua igreja. Esse é o corpo que Deus te incluiu. E nesse corpo eu quero te dizer: você não é pouco importante, não. Você é muito importante nesse lugar. Porque você carrega dentro de você um potencial absurdo de poder, de glória, de milagre, esperando você abrir a sua boca e manifestar esse poder. E eu creio que você vai manifestar. Eu creio que muitos irmãos aqui estão entendendo. Estão entendendo. Estão entendendo. Por que isso? Pastor Pedro foi muito feliz no exemplo aqui hoje. Eu vou repetir o exemplo dele.
na Copa de 1994. Não sei quantos assistiram a Copa de 1994, né? Eu assisti. 24 anos de jejum, o Brasil não ganhava um título numa Copa Mundial. 24 anos. Quem se lembra quem estava na cabine da Globo lá? Vou fazer merchan aqui. Quem se lembra que estava na cabine da Globo? Pelé, Galvão Bueno, né? E quando o Baggio, irmão, isola a bola, que Baggio dá aquele chutão, o apresentador vai à loucura. O que ele começa a gritar? Hã? É tetra nada. Acabou! Acabou! O Brasil é tetra! Mas ele grita acabou primeiro. Esse grito foi dado lá na cruz do Calvário. Quando Cristo foi naquela cruz, quando Cristo concluiu o seu processo, Cristo olhou sobre a lei que nos condenava, Cristo olhou sobre o pecado que nos punia, que nos afligia e que nos direcionava à morte. Cristo deu o seu último suspiro e gritou: está consumado! Aleluia! Está consumado! O pecado só tem domínio sobre aqueles que não confessam a Jesus. Sobre nós não, mas tem até uma música antiga, eu gosto, porque minha líder de louvor foi a pastora Mira, que fala assim: ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Onde está a morte, irmãos? Estava dando aula para os irmãos e vieram algumas perguntas, uma foi sobre a morte. Você não vai ver saindo da boca de Jesus morte. Ele vai falar, ele está dormindo, ele está dormindo, ele está, né? Jesus não fala morte. Por quê? Até lá em João 12, quando Maria e Marta vêm desesperadas, Lázaro morreu, ele fala, ele está só dormindo. Eu sei, Senhor, que ele fala, não, ele está dormindo. Por quê? Engraçado que Cristo antecipa, pastor, aquilo que ele faria só depois da cruz, e ali ele ressuscita Lázaro. Ele não, confiado em Deus, ele falou: Pai, eu sei que tu sempre me ouve, eu sei que até mesmo antes da hora, o Senhor vai me ouvir agora. Lázaro, saia para fora. Coloque-se de pé, meu irmão, nessa noite. Talvez, muitas das coisas que você ouviu aqui, talvez não tenham sido ainda manifestas na sua vida. Mas eu creio que a partir de hoje elas serão manifestas na sua vida. Eu creio que esse ouvir, que eu sei que você tem, e eu creio que este crer, que você também tem, se tornará cada vez mais constante no seu dia a dia. E ao esse ouvir e crer se tornar constante, o deleite e o desfrute nessas ondas da fé serão cada vez mais usufruídos por você nesse dia. Eu pedi um louvor, tá certo aí, Giovanni? Nós vamos cantar esse louvor. Tem a letra, Giovanni? Tem a letra também. Nós vamos cantar esse louvor, irmãos, porque eu entendo isso, que quando Deus nos deu essa fé, Ele nos tornou campeões. Nós vamos cantar isso com muita fé, porque nós somos campeões. Tudo que tentarmos fazer no nome do Senhor não dará certo, já deu certo. 50 mil PCA aqui, ó, já deu certo. Profeticamente, quem crê, levanta a mão e recebe. Irmãos aqui começarão a receber causas na justiça. Irmãos aqui começarão a receber chamados de serviço que nem estavam esperando para concluir. Porque quando você põe a mão no arado, a provisão dos céus vem. Aleluia! Vamos louvar o Senhor, encerrando. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Aleluia. Você pode até tocar o céu, se crer. Diga, eu creio. Aleluia. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói.